Olá pessoal, bom dia. Bom, nós estamos chegando aí já no finalzinho do nosso estudo sobre eletroquímica, né? A gente finaliza essa parte aí com os cálculos de eletrólise. Então vamos fechar com a estequiometria da eletrólise. Não é difícil, mas a gente tem que entender um pouquinho dos conceitos e as constantes que regem essas leis aí da eletrólise. Beleza? Esse camarada que está aqui, ó, esse é o Michael Faraday. Ele trabalhando no seu laboratório, ele chegou a várias leis, a vários enunciados dentro dessas leis que a gente chama de leis da eletrólise. A gente vai entender um pouco dessas leis, né, a parte mais básica dessas leis aí, para a gente resolver alguns exercícios mais simples sobre eletrólise. Beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que para que serve um cálculo de eletrólise? Então vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu só mudar o meu ponteiro para ficar fácil para a gente demarcar aqui o meu desenho, o meu esquema. Vamos supor que eu tenho aqui uma pulseira, essa pulseira é um metal pouco nobre, tá? Pode ser uma pulseira de alumínio. Eu quero forrar essa pulseira com um metal ouro, eu quero cobrir de ouro. Então a gente vai folhear essa pulseira de ouro. Só que eu preciso de saber qual que é o tempo que eu vou utilizar nessa eletrólise, qual a quantidade de carga que eu vou ter que utilizar, qual a intensidade em amperagem que eu tenho que colocar aqui no meu gerador. Então, tudo isso daqui, pessoal, é monitorado. Porque se eu fizer uma eletrólise e essa eletrólise ela não for trabalhada em cálculos corretamente, se eu passar o dedo aqui na pulseira, eu posso soltar. Ele não pode ter essa eletrodeposição corretamente. Então, eu preciso de saber quais são esses valores. Então, você pode utilizar isso, o cálculo, para você ir para a prática, para você ter uma eletrólise eficiente, ou simplesmente, no nosso caso agora, a gente vai só trabalhar esses cálculos, só a parte quantitativa. Né? Isso é muito cobrado nos vestibulares, porque geralmente as pessoas deixam passar essa parte aí, finaliza a eletrólise, mas quando chega na parte dos cálculos, geralmente as pessoas largam de mão. Então não é muito, digamos assim, palatável esse conteúdo, né? Porque envolve uma regra de 3, envolve estequiometria, e geralmente os meninos têm um pouco de dificuldade de trabalhar. Mas a gente vai correr atrás e a gente vai entender esses exercícios aí. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que eu posso calcular? Qual que é a importância desses cálculos de eletrólise? São vários. Eu destaquei aqui 6 pontos importantes. Primeiro, eu posso descobrir, por exemplo, qual que é a massa do metal que vai ser depositada. Aquele bracelete ali, por exemplo, de alumínio, eu posso saber quanto de metal ouro que eu vou ter que gastar para depositar. Ok? O tempo que vai ocorrer esse processo, eu preciso de saber quanto tempo que eu vou gastar, né? A quantidade de matéria em mol que vai ser utilizada naquela máquina. A massa produzida durante uma eletrólise em série, eu tenho aí aspectos que estão chamados de eletrólise em série. Então eu posso saber, se eu tiver 3, 4 conjuntos, quanto em tempo que eu vou ter que gastar para a minha eletrólise ser eficiente. Isso geralmente é utilizado nas indústrias, tá? Eu posso saber qual é o cálculo do pH nessa solução pós-eletrólise. E por último, ora, eu quero produzir um gás, por exemplo, gás hidrogênio. Bom, eu posso saber quanto de volume que eu posso produzir, né? Isso tudo aqui, pessoal, é o que eu chamo de estequiometria. Vocês vão trabalhar tudo com regra de 3, tudo com regra de proporção simples. Então tem que ter um dado de matemática aí no meio, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender é que existe uma fórmula. Todas as vezes que eu tiver que calcular, né, trabalhar com cálculos de eletrólise, você tem que lembrar dessa fórmula aqui, ó. KIT. KIT significa Q é quantidade de carga elétrica, tá? I é intensidade de carga elétrica, e T é o tempo que vai ser utilizado. Então, KIT é intensidade vezes tempo. Quantidade de carga é igual a intensidade vezes o tempo. Cada um desses itens aqui pode ser calculado separadamente. Então, por exemplo, tem hora que o exercício te pede para calcular a quantidade de carga. Então, ele tem que te dar a intensidade, tem que dar o tempo. E assim, sucessivamente, trabalhando ali, né, uma determinada incógnita. Certo? Importante. A minha unidade de quantidade de carga é o Coulomb. A unidade de intensidade de carga é o ampere. E a unidade de tempo é dada em segundo. Dada em segundos. Tá? Se for, por exemplo, dado um problema minutos, hora, vocês têm que converter para segundos. Tá? Senão sai errado os teus cálculos aí nas tuas respostas, nas resoluções.
Outra constante importante também que vocês têm que lembrar. Um mol, pessoal, tem qual quantidade? Então lembra no primeiro ano que um mol de qualquer coisa, um mol de átomo, um mol de elétron, tem 602 sextilhões de unidades. Ou seja, passando aí para uma notação científica, 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência de unidades. Então, um mol de elétron, 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência de elétrons. Ok? Em 1909, Robert Millikan, em inglês, ele descobriu quanto é que é o valor de uma carga de um elétronzinho somente. Isso daqui a gente utiliza lá na física, né? Então a física trabalha muito essa quantidade de carga de um elétron. Então, recordando, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, porque é um elétron. Agora, se você tiver um mol, se você tiver 602 sextilhões de elétrons, qual a quantidade de carga? Então, trabalhando aqui uma regrinha de 3, uma regrinha de proporção simples, né? Multiplicando aqui cruzado, a gente acha esse valor aqui, ó, 96.500 coulombs. Gravem esse valor. Um mol de elétrons, se for utilizado na eletrólise, tem que ter 96.500 coulombs de carga. Ou também chamado de constante de Faraday, que é 1 Faraday. Se eu tiver 2 mols de elétrons, ora, todos esses valores aqui também serão dobrados. Ok? Beleza? Então vamos continuar. Por exemplo, vamos supor que te deu um exercício sobre eletrólise. A primeira coisa que vocês têm que fazer é escrever uma reação de semi-reação ou semi-reação de oxidação. Aqui no caso, ó, só a gente fazer uma correção aqui. Aqui é uma reação não de oxidação, viu, moçada? Que é de redução, de RED. Por quê? Porque os elétrons eles estão aqui antes da seta. Ó. Então, o elétron ele vai entrar aqui para esse íon, o íon prata. O íon prata é convertido em prata metálica. Então, é uma redução da prata. O NOx aqui vai de mais 1, né? A carga aqui era mais 1, e aqui para o NOx 0. Então, ele reduziu o NOx. Então, é uma redução, correto? Lembra disso, né? Bom, um mol de elétron tem qual quantidade de carga? 96.500, como a gente viu no slide anterior. Agora, esse 1 mol de prata pesa quanto? Como é que eu sei, como é que eu descubro qual que é a massa atômica de um átomo? É a tabela periódica. 1 mol de prata, 108 gramas, aproximadamente. Ok? Ora, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, e se eu estiver utilizando somente 500 coulombs de carga? Sei lá, o seu aparelho às vezes só te fornece 500 coulombs. Quantos gramas de prata eu vou conseguir depositar? Então, é uma regra de 3. Proporção simples. É fácil? Bom, a gente vai passar aqui, então, por um cálculo, para ficar mais fácil da gente entender. Exemplo do exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na obtenção eletrolítica de cobre, a partir de uma solução aquosa de sulfato de cobre, sulfato cúbrico também, pode ser chamado, ocorre a seguinte reação catódica. Olha aqui, pessoal, ó. Íon cobre vai ganhar 2 mols de elétrons e vai se converter em cobre sólido. Então, aqui é uma redução. 2 mols, né? Ó. 2, 2. Ok? Então, está balanceado. Então, nesse caso, você tem que ir lá na tabela periódica e você tem que descobrir quanto é que vale 1 mol de cobre. 1 mol de cobre é 63,5. Ok? Então, é uma regra de 3. Eu quero saber qual a quantidade de carga Qzinho que eu vou utilizar aqui nessa regrinha, né? Eu vou ampliar minha tela aqui para ficar fácil da gente entender. Vocês vão ver o quadro. Só vou abaixar aqui um pouquinho o quadro aqui, certo? Para a gente conseguir enxergar uma tela maior. Então vamos lá. Isso. Aqui então tá. Eu tenho, pessoal, a semi-reação de redução. Ó. Cobre iônico com 2 mols de elétrons vira 1 mol de cobre metal. Então a minha proporção aqui é 1 para 2 para 1. Certo? Primeiro eu preciso saber quanto eu vou ter de carga. Então observe que eu tenho aqui. Ó. Eu sei que 1 mol consegue ter a quantidade de carga de 96.500 coulombs. 1 mol, né, de elétrons.
ok? Mas como eu tenho 2 mols aqui na minha reação, você tem que, então, dobrar essa quantidade. Então, por isso que eu fiz aqui, ó, vezes 2. Então, eu sei que 193.000 coulombs conseguem depositar 63,5 gramas de cobre. Certo? Se você quiser depositar 6,35, que é o que o exercício está te pedindo, qual a quantidade em termos de carga que vai ser utilizada? Então, meu x aqui vai ser, resolvendo isso daqui, né, já, através de uma regrinha de proporção, vai me dar 19.300 coulombs, ou, na notação científica, 1,93 vezes 10 à quarta potência em termos de coulomb. Então, essa daqui é a minha quantidade de carga que é usada. Está vendo que é uma regra de proporção simples? Então, geralmente, esses cálculos que são feitos de eletrólise é só por regra de proporção simples. Ok? Então, aqui vai dar, né, a letra E. Beleza? E para fechar, a gente tem esse exercício aqui, olha, já está até resolvido, pessoal. Ó. Calcular o tempo em segundos necessário para que uma corrente de intensidade igual a 19,3 amperes libere 4,35 gramas de prata no cátodo. Então, primeira coisa que eu falei para vocês, tem que escrever essa reação. Então, eu sei que, nesse caso, 1 mol de prata iônico vai precisar de 1 mol de elétrons para produzir 1 mol de prata metal. Ok? 1 mol de elétrons não tem 96.500 coulombs de carga. Isso daqui não deposita 108 gramas. Para vocês depositarem 4,35, qual a quantidade de carga que vocês precisam? X. Multiplica cruzado. Ao multiplicar cruzado, eu sei que vai ser preciso de 3.860 coulombs. Certo? Bom, o exercício está te perguntando tempo em segundos. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui para aquela fórmula inicial, o kit. Você tem a quantidade de carga agora? Tem. 3.860, que eu achei aqui, ó. Certo? Você tem a intensidade? A intensidade eu tenho também. 19,3 amperes. 19,3 amperes. E qual é o tempo? É isso que eu quero descobrir, calcular o tempo. Na hora que eu estiver isolando aqui o meu tempo, vai ficar 3.860 dividido por 19,3 amperes. Qual a minha resposta? Vai me dar 200 segundos, certo? 200 segundos que vai ser o meu aspecto eletrolítico aqui. Então, para fechar, pessoal, vocês têm que escrever sempre a reação de oxirredução, sempre a reação de redução no caso daquele metal que foi dado, certo? Geralmente é trabalhado muito zinco, prata, níquel, ouro e cobre. São esses 5 metais que são sempre trabalhados aí nesses exercícios, certo? Tem que lembrar da fórmula, kit, e ver o que está te perguntando. Tirem os dados na lateral para vocês resolverem essas questões, tá? Eu vou colocar para vocês algumas questões para vocês tentarem fazer, questões mais fáceis, e eu vou corrigir alguns desses exercícios numa próxima videoaula, ok? Beleza? Na quarta-feira a gente tem uma aula online que eu vou resolver algumas questões também juntamente com vocês, beleza? Falou, pessoal, um abração, tudo de bom para vocês.